Presta atenção que a situação curiosa. No final de agosto, a foto de um bebê, ainda na sala de parto, viralizou nas redes sociais do mundo todo. Cadesia Foster, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela, uma mulher norte-americana publicou a foto de um recém-nascido com um DIU, o dispositivo intrauterino, preso no cabelo do bebê. Exatamente essa foto que você está vendo aí, gente, ó. Na situação do parto, no momento do parto, tem ali esse dispositivo intrauterino enroscado no cabelo. A imagem rapidamente foi compartilhada por mais de 38 mil pessoas. O caso gerou muita curiosidade, debates e, claro, né, fica aquela dúvida. Qual é a eficácia dos contraceptivos? Vamos esclarecer isso no programa de hoje? Essas e outras dúvidas quer mandar pra gente também através do @Revista da Cidade, porque ela tá aqui no estúdio. Doutora Patrícia Gonçalves, obstetra e ginecologista, obrigada pela presença. Bem-vinda. Tudo bem, lindona? Tudo bom, graças a Deus. Linda como sempre. Vamos conversar sobre esse assunto, afinal de contas, isso muito nos interessa, porque gera dúvidas, gera desconfiança sobre o método. Inclusive, muitas mulheres escolhem esse método juntamente com o médico, por imaginar ser o mais eficaz, e aí de repente vê uma foto dessa, imagina o risco de ter uma gravidez e de o bebê de repente ter algum problema. O que poderia ter acontecido? Vamos começar por aí. Essa foto é fato ou fake, doutora? O que você acha? Porque está dividindo opiniões dos especialistas também, né? Eu acredito que nós temos primeiro que orientar as mulheres que o método contraceptivo DIU, dispositivo intrauterino, é um método seguro. Tá. É um método de longa duração. Nós temos 3 tipos: o DIU de cobre, o DIU de prata e o DIU de progesterona. Que esse sim é o mais eficaz dos 3. Esse faz um mecanismo de atrofia do endométrio. Tá. Todos eles são muito eficazes. O DIU de cobre nós temos na rede pública e ele dura 10 anos. O DIU de prata dura 5 anos e o DIU de progesterona dura também 5 anos. Tá. É muito difícil a ineficácia deles. Por quê? Primeiro, porque ele é inserido de uma forma adequada por profissional preparado para isso e de acordo com a necessidade da paciente. Então, é um método de longa duração, é um método eficaz. A eficácia dele é muito grande, é mais de 98%. Tá. Então, nós estamos aqui falando de um fato em que nós temos que abordar várias situações. Por exemplo, vamos começar aqui pela fecundação. Então, quando ocorre a relação sexual, a paciente tem a relação, o espermatozoide sobe, faz esse trajeto e encontra a trompa, que captou o óvulo que foi liberado pelo ovário. Aqui ele já é fecundado e ocorre todas as transformações celulares até que haja a implantação do embrião. Quando ocorre a implantação do embrião, caso haja uma competição da gravidez com o DIU, e aqui eu tenho um dispositivo, vamos colocar aqui só para ilustrar. O DIU fica nesta posição. Quando ocorre a fecundação e há a possibilidade da paciente estar grávida e relata para o obstetra, para o ginecologista, ele já retira o DIU, porque não vai ter dano para essa gravidez. Tá. Então, nas primeiras semanas, houve um atraso menstrual no caso do DIU de cobre, que é o que está nessa foto. E que é mais comum poder sair do lugar porque a mulher menstrua. Ocorre um espessamento do endométrio. E esse espessamento descama todo mês. A mulher menstrua todo mês. E numa maior quantidade. Quando ocorre isso, o DIU pode deslocar. Se ela não faz controle semestral, porque quem usa o DIU tem que fazer o controle semestral. Tem que ver se ele está na posição certinha, né? Isso, com ultrassonografia. Se ele está fora do lugar, aí ele perde a eficácia. Perde a eficácia, tira-se o DIU e a gravidez segue adiante. Tá. Agora vamos na hipótese que não ocorreu isso, não se sabia, a gravidez evoluiu, tomou um volume, não dava para tirar o DIU por conta do risco de ter um sangramento, de ter um abortamento. Muito bem. Quando a gravidez evolui, eu trouxe uma figura bem ilustrativa. Fofinho. O bebezinho,
ele é envolto por uma camada de bolsa, que é uma fina película e que é a bolsa das águas. Que é extremamente frágil essa bolsa, né? É frágil, mas ao mesmo tempo é resistente até ao trabalho de parto. Então, o útero contrai em cima dessa bolsa e só vai romper se ela tiver uma fragilidade próximo ao parto. Tá. Normalmente, quem rompe a bolsa é o obstetra, oportunamente. Então, nós dizemos que a bolsa rota oportuna. Tá. A bolsa rota prematura, ela rompe sozinha antes ou durante o trabalho de parto. E muitas vezes ela que estimula o início do trabalho de parto, né? Quando rompe, exatamente. Antes, né? Você tá uma boa obstetra. Aconteceu na minha primeira. Gestação. Olha que legal. Tive uma de cada tipo, inclusive. Olha que joia. Interessante, né? Então, essa bolsa, ela envolve o bebê. Não tem como o DIU estar locado no cabelinho do bebê. E mesmo que seja uma cesariana, ou mesmo que seja um parto normal em que a bolsa rompeu, o que ocorre é que o DIU está para trás, ele está na posição de trás. O bebê sai primeiro. Então, como que o DIU estaria tão baixo a ponto de ficar no cabelinho? É muito estranho, de fato, né? Se a gente faz uma investigação mais profunda em cima da situação em si, a gente vê que todas as evidências provam que seria muito difícil uma situação dessa ser real, né? E sendo real, a gente pode considerar e colocar aí na lista dos milagres, né? Que esse bebê realmente teve uma sorte danada de não ter nenhum tipo de sequela, nenhum tipo de... na hora do desenvolvimento, decidiu atrapalhar qualquer situação ali, né, doutora? E o interessante é que quando nasce o bebê, então nós fazemos a revisão do canal de parto, a revisão do útero, tanto pela via vaginal, no parto natural, quanto pela cesariana. E aí, então, encontra-se o dispositivo, porque tem que encontrar até para retirar. Tá. E aí, depois nós tiramos, depois do nascimento. Então, eu acredito, pessoalmente, que naquele momento, possivelmente, eles encontraram o DIU para registrar esse encontro, colocaram no cabelinho do bebê. Colocaram no cabelinho e deram uma maquiada na situação, né? Até porque isso não teria sido... Porque da forma como foi divulgada a notícia, ficou no campo da surpresa. Olha, tem um DIU aqui, nasceu junto com o neném. Parece que ninguém tinha visto. Se a pessoa fez o pré-natal, isso provavelmente apareceria nos exames, no ultrassom. Com certeza, né? com certeza. As pessoas conseguiriam ver que tem um DIU ali, né? Não seria nenhuma surpresa na hora do nascimento. E ele é fácil de se identificar através do ultrassom. Principalmente o DIU de cobre, que é um metal. Então, é muito fácil. Nós temos um ambulatório no Hospital das Clínicas em que nós fazemos a contracepção de adolescentes com métodos de longa duração, tanto o DIU, que é o dispositivo intrauterino, quanto o Implanon, que é o implante de levonorgestrel, que é o hormônio que vai no braço da adolescente. E nós fazemos também a anticoncepção de alto risco para pacientes que têm alguma patologia e que não podem engravidar devido ao tratamento. Por exemplo, diabetes severa, infarto, casos de trombose, casos de transplante renal. Esse ambulatório é muito procurado e encaminhado por médicos de outras especialidades que estão cuidando dessa mulher e que sabem que ela não pode engravidar. Então, encaminham para esse ambulatório específico de contracepção de alto risco e que, inclusive, sou eu que faço. Ah, que legal. Junto com a professora Isabel Sorpreso. E nós fazemos então essa contracepção de longa duração e é muito eficaz. Nós temos um tratamento, um olhar para essa paciente que não pode engravidar e que um dia ela vai querer engravidar, porque esse é o objetivo da contracepção de longa duração, é dar a oportunidade da mulher, quando quiser engravidar, retirar esse dispositivo e ter tranquilidade, paz nesse meio tempo, né? Você tem que se preocupar com isso constantemente. E lembrar que o DIU e o implante, ele não age sobre o ovário inibindo o eixo ovariano. Então, a mulher continua ovulando. Ela continua produzindo hormônios e continua tendo a libido normal. O desejo sexual na mulher continua sendo
trabalhado. Mas existe dentro dos métodos contraceptivos estatísticas que mostram a sua eficácia em cada um deles, né? As porcentagens que comprovam o quão eficaz ele é. A gente pode comparar entre pílulas, entre o DIU, entre as outras situações em que a gente tem, os camisinhas, enfim, esses outros contraceptivos. A gente tem qual seria o mais eficaz? A gente pode dizer dessa forma, ó, esse aqui é o mais eficaz. Ou realmente cada situação, cada caso tem que ser analisada pessoalmente. Eu vou dar um recadinho e volto já, você responde pra gente. E você também vai mandando a sua pergunta através do @Revista da Cidade, tá bom? Aí você participa com a gente, aproveita que a doutora Patrícia Gonçalves está por aqui. Vamos continuar falando sobre os métodos contraceptivos. Eu deixei uma pergunta no ar aqui, antes de dar o recadinho, né, doutora? Perguntando sobre a eficácia de cada um. Se tivesse um ranking que mostrasse a porcentagem de eficácia, a gente tem um primeiro lugar? Primeiro, o índice de falha depende muito da adesão da paciente. Por exemplo, a pílula, ela é indicada para algumas pacientes, para algumas mulheres. Porém, se elas não aderem direitinho à tomada da pílula, não vai ser eficaz. Ela é mais fácil de dar problema pela necessidade da gente lembrar daquilo diariamente. Exatamente. Então é mais fácil. Pra mim nunca funcionou, gente. Verdade, porque é uma pessoa muito esquecida. Olha, então, para essas pessoas é melhor escolher uma outra situação. E uma coisa tão simples, né? Por exemplo, nós orientamos as mulheres a tomar a pílula, por exemplo, pela manhã, no café da manhã. Por quê? Porque ela é metabolizada no fígado, o hormônio é metabolizado no fígado e em 6 horas já está absorvido. E você também, aproveitando e já estabelecendo uma rotina, exatamente, fica muito mais fácil de lembrar, esquece. Né? Então eu brinco, você sempre escova os dentes pela manhã. Então tome quando você for escovar os dentes. Porque assim você associa uma coisa a outra e não esquece. E mesmo se a mulher toma com álcool, o álcool inibe o efeito da pílula contraceptiva, do hormônio. E isso pode ter um índice de falha. Então, a pílula é eficaz, porém, o índice de falha se dá à adesão da paciente. Então, isso Mas depende... vamos supor que ela faz tudo direitinho, não bebe, etc. Vamos colocar nas situações perfeitas. Mesmo assim, a gente consegue eleger um método mais seguro de todos? O método mais seguro são os de longa duração. Por exemplo, o implante, ele tem uma ineficácia, isto é, uma margem de erro de 0,02%. Nossa, o implante é aquele que vai no braço. Exato. Olha, que o bom. DIU, 0,8%. O cobre ou o de progesterona? O de cobre. O de progesterona, 0,2%. 0,2% também. Tá. Então, isso depende muito de como é inserido, do risco da paciente. Por exemplo, o DIU eu não indico para pacientes que têm múltiplos parceiros ou não tem parceiro fixo. Por quê? Nós temos o fiozinho que fica na vagina e isso pode ser um meio de transporte de bactérias oportunistas para dentro do útero, o que vai fazer uma inflamação pélvica, pode propiciar. Então, mulheres que não têm parceiros fixos, é melhor usar outro tipo de contraceptivos. Olha que informação importante, gente. O anel vaginal também é muito eficaz. Ele tem um índice de erro de mais ou menos 0,5%. Porém, se a mulher tem alguma irritação vaginal, como as vulvovaginites de repetição, nós temos aí um anel. Tem, aqui, deixa eu ver. Olha que interessante. Como é que ele funciona? O anel vaginal, aqui ele está preso, mas ele é um silicone. Vou fazer mais perto de você, fica mais fácil. Ele é um silicone que tem estrogênio e progesterona e então ele é introduzido pela mulher dentro da vagina e ele fica acoplado lá. E quando a gente solta, ele já se molda? Ele já se molda a vagina, tá? E quando a mulher vai tirar a cada 3 semanas, ela pinça o anel e retira e troca. Faz a troca. Então, a cada 3 semanas? A cada 3 semanas. Aí ela vai menstruar, depois, ao final... Na 4ª semana, ela menstrua e aí ela faz a troca por um anel novo. Ele também é muito eficaz. Olha, legal, gente. Muito bom. Então, tem vários métodos que são eficazes. Lembrando que, vale muito lembrar, somente o preservativo, ele protege contra infecções sexualmente transmissíveis. Então, nenhum método contraceptivo vai proteger de doenças sexualmente transmissíveis. Porém,
tanto a camisinha feminina, que nós temos uma aqui. Ah, isso também é muito legal, da gente tirar esse tabu em cima da camisinha feminina de uma vez, né, doutora? Quanto o preservativo masculino, então aqui, essa parte vai dentro da vagina, essa parte fica por fora na vulva e o pênis penetra nesse saquinho, nessa região, tá? Então, aí, para vocês entenderem. Parece um trambolho, parece uma coisa feia, mas não é. Aparece. Não é, porque só vai aparecer essa parte para fora. E dentro, fica dentro da mulher. E é eficaz tanto quanto. Lembrar. Tanto quanto o preservativo masculino. Masculino. Tá. E lembrar, isso nós conseguimos pegar de graça nas redes públicas. Sim. Então, tanto o preservativo masculino quanto o feminino. Tá certo. E, mais do que isso, a gente tem que pensar em nos preservar mesmo. Claro. E olha, tem pergunta chegando para você, viu, doutora? Pois não. A Alice quer saber o seguinte, quem toma anticoncepcional e utiliza antibiótico tem problema na eficácia do anticoncepcional? Boa pergunta. Alice, interessante sua pergunta. Na verdade, o antibiótico, ele não vai inibir o efeito, mas é bom que você tome o anticoncepcional pela manhã e o antibiótico você dá um intervalo de 2 horas para cada tomada. Então, por exemplo, se o antibiótico é cada 12 horas, você vai tomar o anticoncepcional às 6 da manhã, o antibiótico às 8 e às 20. Então, dá um espaço entre eles. Agora, o que inibe o efeito do anticoncepcional são antidepressivos, são anticonvulsivantes. Então, isso sim vai inibir o efeito do hormônio. Então, é melhor ter como anticoncepção outro método. E aquela história, né? A gente sempre tem que conversar com o nosso médico, com a nossa médica, que são as pessoas da nossa confiança, que conhecem o nosso corpo, o nosso organismo e muitas vezes os nossos hábitos, né? Porque a gente tem que escolher uma coisa que realmente funcione com o nosso dia a dia, né? E com os desejos que a mulher tem. Por exemplo, alguns anticoncepcionais, eles causam amenorreia, né? Sim. Mas tem mulheres que fazem questão de menstruar, né? Então, aquele método pode não ser o indicado para ela. Exato. Assim como alguns outros métodos podem aumentar ainda mais o fluxo menstrual, né? O que pode incomodar. Então, a conversa, perguntar tudo, gente. A gente não tem obrigação de saber, mas tem obrigação de perguntar, né, doutora? Nós temos obrigação de orientar, porque nós estudamos para isso. Tá certo. Então, o melhor método deve ser conversado entre a paciente e o seu ginecologista. Tá certo. Quero agradecer, então, a doutora Patrícia Gonçalves, sempre gentilmente aqui com a gente. Aliás, toda primeira quinta-feira do mês contaremos com a doutora Patrícia Gonçalves aqui também fazendo um plantão de dúvidas sobre saúde feminina pra gente. Muito bom, né? Vou deixar o Instagram para você seguir a partir de agora também. @dra.patricia_Gonçalves, tá bom? Gonçalves com S no final. @dra.patricia_Gonçalves. Muito obrigada pela presença. Deixa eu dar mais um beijo para agradecer de novo a sua presença aqui. Muito obrigada. Daqui um mês, então. Obrigada. Até. Obrigada, lindona. Que papo...